Pessoal, shalom, boa noite. Capítulo 4, 2 Coríntios, tá? Nós vamos falar aqui, na verdade, sobre o que Paulo estava defendendo, né? Que é o seu ministério, né? E alguns pontos nós precisamos abordar sobre os ministérios de hoje. Então, obviamente que não é um vídeo apontando o dedo para ninguém, tá? Não é um vídeo resposta ou nada do tipo, tá bom? Nem tampouco citaremos nomes ou congregações, não é o objetivo desse vídeo, mas obviamente que pode ser que na sua memória alguns ministérios venham, tá? Mas não é o objetivo. O objetivo é justamente o contrário. O objetivo é que você, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, não venha a cometer esse tipo de situação, tá bom? E nós vamos começar falando sobre a incitação à conversão, né? Incitar as pessoas a se converter, tá? Muitas das vezes, cristãos, eles são acusados justamente de tentar convencer as pessoas, né, a se converter. De que forma? Dando dinheiro, né? Às vezes em forma de comida, às vezes a forma de roupa, às vezes, por exemplo, com serviço, tipo escolarização, né? Abrir as portas de colégio para crianças, né? Mas o objetivo não é fazer com que a pessoa que está sendo beneficiária desse serviço receba simplesmente a prestação de um bem ou de um serviço, né? Mas sim obrigar a pessoa a se converter ao cristianismo. Lembrando que nós estamos falando daquilo que Paulo já diz logo no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo, que diz, né, métodos vergonhosos, e nós não usamos métodos vergonhosos e sorrateiros, fazendo uso de fraude ou distorção da mensagem de Deus. Então, muita gente utiliza o bem ao próximo com o objetivo de autopromoção, tá? Ou com o objetivo de obrigar a pessoa a se converter, né? Justificando o bem que ela está recebendo, tá? É claro que dentro do cristianismo nós precisamos fazer o bem, nós precisamos ajudar, né? Seja de diversas formas. Quantas vezes você, né, auxiliou alguém com dinheiro? Quantas vezes você pagou alguma coisa para alguém, um serviço para alguém, mas se você faz isso para benefício próprio, né, para você sentir bem no seu coração, no sentido de, eu estou fazendo a minha parte, né, e Deus está vendo isso. Deus não deve nada para a gente, pelo contrário, nós devemos tudo a Ele, tá? Deus nem nos devia, mas nos deu de maior grandiosidade foi justamente a salvação mediante Cristo Jesus. Aquela cruz lá era para ser nossa, tá? A morte é o nosso destino, né? E o pecado nos consumindo, tá? Então, você hoje tem livre acesso ao Pai, você hoje tem paz com Deus justamente por causa daquilo que Ele fez e que você não merecia nem eu, tá bom? Outra coisa que muitas das vezes a gente faz errado, né, que a gente acaba distorcendo aí a mensagem de Deus ou então fazendo uso de fraude, é justamente a gente se aproveitando de pessoas que são menos privilegiadas, né? Então, assim, pessoas às vezes que estão desamparadas, às vezes jovens que estão passando por situações difíceis, velhos, pobres, portadores de deficiência física, pessoas que são psicologicamente abaladas, né? E aí a pessoa ajusta a técnica, né, a técnica de convencimento, né, para tentar converter aquela pessoa, mas não tem uma conversa aberta, não tem uma conversa franca, racional, né? Não vem com uma argumentação que pode ser tanto aceitada quanto rejeitada, tá? Por qualquer pessoa, principalmente adulto, que tenha plena consciência, que tenha posse das suas faculdades mentais. Então, se a pessoa que está discutindo com a gente está usando a palavra de Deus, ela é eficiente ao extremo. Ela corta, né, uma faca de dois gumes que corta, né, ali na junção da alma e do espírito, né? Ela é completamente eficaz. Então você não precisa entrar tentar abalar uma pessoa de forma emocional ou então distorcer intelectualmente
algo para que aquela pessoa caia, entre aspas, nas suas artimanhas, ou então aquela pessoa que está espiritualmente abalada ou financeiramente abalada, tá? Nós devemos pregar a palavra de forma racional. É importante que tenha discussão, mas que você se lembre que não é você que convence ninguém, é o Espírito que convence. A sua missão é falar. Por isso você não precisa falar, inventar, ou então atacar as pessoas no sentido de ir aonde elas estão fragilizadas. A gente sabe que historicamente o cristianismo vai trabalhar dessa forma. E a gente é bom que eu explique para vocês. Eu não estou sendo contra essas pessoas das quais eu falei. Elas estão mais suscetíveis a receber a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não tem que falar a palavra de Deus para essas pessoas. O que estou dizendo é que você não deve tentar laçar essas pessoas pela sua habilidade, pela sua técnica de convencimento das pessoas. Porque essas pessoas, uma hora ou outra, vão deixar. É o Espírito Santo que convence, não é você, tá bom? E só deixando isso bem claro, tá? E outra situação também que acontece muito é a distorção da palavra de Deus, né? As pessoas distorcem a palavra de Deus. E é interessante que Paulo estava justamente acusado disso, né? Ele, por exemplo, estava sendo acusado de que ele estava vendendo a mensagem de Deus por um valor, né? Ali no capítulo 2, versículo 17. Ele diz que ele havia ali um questionamento se ele estava elogiando a si mesmo no capítulo 3, primeira parte, no primeiro versículo, né? Negociando cartas de recomendação, ali também no primeiro versículo do capítulo 3, né? Corrompendo as pessoas e tirando vantagens delas, a gente vai ver isso no capítulo 7, né? Enganá-las com astúcia, a gente vai ver isso no capítulo 12, no versículo 16. Só que a resposta de Paulo para todas essas acusações é justamente que Deus demonstrou misericórdia e nos transforma cada vez mais em sua imagem, que não perdemos a coragem de agirmos de forma justa enquanto realizamos o trabalho que Deus nos deu, apesar das acusações, apesar das tentações, apesar das condições adversas, né? E tudo isso acaba sendo o tema do capítulo 4 até o capítulo 6, né? Que nós estamos estudando, né? Então, em primeiro lugar, né, quando a gente vai se defender diretamente dessas acusações, né, Paulo nos dá aí uma direção, né? Na verdade, recusamos-nos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros ou de fazer distorção da mensagem de Deus, né? E aí, em segundo lugar, né, para se defender também aí indiretamente, a gente vai usar uma ofensiva. Que ofensiva que a gente vai usar? Ao contrário, anunciamos de forma inequívoca, ou seja, sem erro, o que é verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, ou seja, coloquem a sua consciência diante de Deus daquilo que nós estamos fazendo e nos diga se é verdade ou mentira. Então, esse é o caminho. Nós devemos falar a verdade. É a verdade que importa. Nós devemos pregar o evangelho de forma racional, devemos praticar as boas obras de forma que não venhamos simplesmente a ter coisas para a gente. São as pessoas que estão recebendo, e Paulo fala a respeito disso quando ele diz que nós somos uns escravos, né? Somos escravos aí do Messias. Agora, uma das coisas que atrapalha muito a pessoa que vai levar o evangelho à frente é o medo, gente. O medo é um dos grandes fatores aí que atrapalham a pessoa que vai pregar, né? E interessante que esses medos, mesmo quando eles são reais, eles não se originam em Deus, tá? 2 Timóteo, 1 capítulo, versículo 7, vai nos mostrar justamente isso. Esse medo, ele emana da nossa carne, né? Ou seja, da nossa velha natureza, tá? Aquilo que não foi regenerado pelo Messias. Nós podemos ver isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8, né? A origem disso está justamente no nosso adversário, tá? Então, o medo é um dos principais fatores que atrapalham a gente aí dentro do nosso ministério, né? E é interessante
que por causa justamente da tentação de sucumbir ao medo, né? Paulo diz, né? Nós não perdemos a coragem. Nós não devemos perder a coragem. E a coragem de Paulo, a sua coragem não vinha de Paulo, não vem de você, meu querido, tá? Não vem nem vinha dele e nem vem de dentro de você, tá? Porque a palavra diz que você é um jarro de barro. Você pode se quebrar a qualquer momento. Só que Deus nos faz forte mesmo quando somos fracos. É interessante, eu uso o exemplo do ovo, né? O ovo, queridos, ele é extremamente frágil. Ele é extremamente frágil. Mas quando colocado de pé, você pode pressionar suas extremidades e você tem que fazer muita força para você conseguir quebrá-lo. Normalmente com a palma da mão, assim, quando você bota um contra o outro, dificilmente você consegue quebrar se ele se manter na posição reta. Então Deus nos levanta. É Deus que nos dá essa força. Mas se nós não tivermos Deus na nossa vida, cara, esse ovo quebra com muita facilidade. Com muita facilidade, né? E o segundo lugar, gente, que um pregador do evangelho precisa aprender, não é meramente recusar o erro, tá? Ele deve declarar a verdade, né? Quando você declara a verdade, você está tornando algo inequívoco, que é a palavra que Paulo utiliza, né? Ou seja, é algo que não pode ser distorcido, é algo que não pode ser adjetivado com o errado, tá? E o que deve motivar a gente é justamente as palavras de Jesus em Mateus 28, quando ele fala da grande comissão, né? O que é? A gente deve espalhar esse evangelho para todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Espalhar o evangelho para pessoas que vão ouvir, né? E que às vezes vão até fazer oposição àquilo que você está falando. Mas eu volto a dizer, quando você diz a verdade, né? Quando você é claro em relação à verdade, mesmo as pessoas que são obstinadas, né, que não vão entender naquele momento, de alguma forma, lá na frente, eles vão ser encontrados, tá? Paulo, quando ele fala que anuncia de forma inequívoca, né, o que é verdade, ele sabe que a verdade liberta as pessoas, né? Ele sabe que a verdade tem esse poder. E nós, como servos de Jesus, devemos imitar o nosso Messias e devemos imitar Paulo. Paulo mesmo faz essa indagação, né? Olha, vocês devem me imitar, tá bom? Então, nós falamos a respeito do uso, as pessoas usando as pessoas contra, né? Usando as pessoas que são frágeis. Nós vimos as pessoas que fazem as boas obras em prol de querer convencer as pessoas. Eu lembro que uma vez lá na igreja lá do Alfredo Nascimento, nós fazíamos um café da manhã de domingo e dava bastante gente no café, mas quando era dia do culto não dava quase ninguém. E aí minha esposa ficava às vezes chateada, poxa, domingo só porque tem comida, o pessoal vem. E eu falava, filha, Jesus também uma vez perguntou, né? Onde é que estão aqueles 5.000 quando eu multipliquei os pães, né? Então, existem pessoas que vão ali só para poder comer. Existem pessoas que estão interessadas no evangelho. Mas a minha missão ali não é alimentar pessoas fisicamente. O café da manhã era um projeto nosso que a gente fazia com muito gosto. E a gente plantava sementes ali. A gente aproveitava para falar de Jesus. Mas não era o mais importante. O importante o importante não era a comida, tá, gente? Mais importante era pregar a palavra de Deus, tá? Bom, e é razoável, gente, que o evangelismo, a prática do evangelismo no Novo Testamento e a eficiência, né, da proclamação do evangelho, é claro que ele tem mais chance de alcançar as pessoas que estão mais vulneráveis, gente. É óbvio, isso é evidente. Isso é evidente. E a gente pode até, inclusive, de certa forma, usar a palavra para a gente poder entender essa condição. Por exemplo, vamos lá.
Quem são os judeus, por exemplo, que são mais suscetíveis a entender a mensagem de Cristo? Os estudantes, os jovens. Por quê? Porque são questionadores. Estão questionando aquilo que os pais ensinaram, estão questionando aquilo que a sociedade os impôs. Então, todo jovem é questionador. Então, quando ele vem questionar e você mostra a verdade para ele, e não simplesmente ilude ele ou tenta distorcer, naturalmente ele está mais suscetível, né? Então fica mais fácil. Outro, idosos. Idosos estão mais próximos da morte, então automaticamente eles querem se consertar com Deus antes de morrer. Os pobres estão mais suscetíveis, né? Porque o evangelho pode tornar eles espiritualmente mais ricos. E eles têm pouca coisa para abrir mão, né? Deprimido, gente, deprimido. O evangelho oferece alegria eterna. Portadores de deficiência física ou psicológica, né? Porque Deus, por meio de Jesus, pode, mais do que compensar as deficiências dessa pessoa, ou até mesmo curá-las, a depender de suas fés. Então, é natural que a gente encontre mais facilidade de pregar para essas pessoas. Mas eu volto a dizer, não é o que você falou, mas é o Espírito que está usando você e que convence a pessoa, tá? Então não se iludam com essas coisas, tá bom? Porque muita gente se converte. Quantas vezes na igreja vocês já viram a mesma pessoa se convertendo? Mas por que ela está se convertendo constantemente? Porque ainda não foi de verdade, sabe? Ela foi tocada naquele momento, ela está fragilizada naquele momento. Aí ela vai e se converte. Mas o espírito ainda não a convenceu, talvez, tá? Claro, casos e casos, né? E aí Paulo fala, né? Nossas boas novas não estão encobertas, né? Ou seja, aliás, as nossas boas novas, o nosso evangelho estão encobertas, né? Tem uma cobertura. Sobre qual pessoa? Sobre os judeus que não são salvos e pelos gentios também. E o que a palavra diz aqui? Diz que eles estão se perdendo. Ou seja, o véu permanece, aquilo que a gente estudou no capítulo 3, né? Mas o véu vai permanecer enquanto eles não voltarem para Deus, tá? Por que eles não estão voltando para Deus? Qual o motivo deles não estarem se voltando para Deus? Aí ele vai falar que o Deus, né, dos nossos tempos, ou seja, o adversário, o inimigo, cegou-lhes a mente, né? Cegou-lhes a mente com esse véu. Mas por que cegou a mente deles com esse véu? Para impedir eles de verem a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias. Então, na condição de nosso acusador e opositor perpétuo, né, e opositor dos planos de Deus, o desejo do inimigo é que o povo se perca, né? E assim como o desejo de Deus é que todos deem as costas para o pecado, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, tá? Então, tudo isso que está sendo falado é interessante que o versículo 5, ele nada mais é do que uma resposta para a pergunta retórica que Paulo havia feito, né? Estamos nós a nos recomendar novamente? Aí ele responde, não, nós não proclamamos a nós mesmos como objeto de adoração, como competindo com outras pessoas ou por orgulho pessoal, né? Mas o Messias Yeshua, como Senhor, né? Ele está proclamando o Senhor Messias como Senhor e a nós como escravo de vocês, né? Ou seja, ajudando vocês a obter um conhecimento mais pleno de quem é este Messias. Nós fazemos isso por causa de Jesus, que isso sirva para nós nos dias de hoje, que ficamos competindo. Vou competindo com o pastor fulano de tal lugar, com o pastor ciclano de todo lugar. Pare com isso. Você não faz isso para proclamar você mesmo, você faz para proclamar Jesus. Entendeu? Eu sempre falei aqui, graças ao bom Deus, Deus me deu essa condição, tá? Porque eu não tô nem aí. Podem passar 300 pessoas comigo e aceitarem Jesus por algo que eu falei, ou assistindo um vídeo meu, ou numa pregação minha. Mas nós não vamos ficar na sua igreja. Meu filho, amém. Procure uma igreja que você se adapte, se submeta ao ensino do seu pastor,
entendeu? E vá ser feliz com Jesus, porque eu não sou dono da sua alma. Ah, mas é uma pessoa menos na tua igreja vai estar vazia. Eu não estou preocupado com a quantidade de gente da minha igreja, estou preocupado com a quantidade de gente no reino de Deus. É no reino de Deus que eu estou interessado, não estou preocupado com igreja, não, tá? Então muita gente fica tecendo crítica, muita gente fica tentando, sabe, diminuir os outros. Não estou preocupado com a diminuição de ninguém, tá? E também não estou preocupado em diminuir ninguém. Estou preocupado com o reino de Deus. O reino de Deus é enorme. Existe muito trabalho para a gente ficar perdendo tempo com essas picuinhas, tá bom? E é interessante, gente, que no versículo 6, né, que é claro, baseado em Gênesis do capítulo 1, versículo 3, quando ele diz, pois o Deus que disse que a luz brilhe na escuridão, ele está fazendo uma referência a Gênesis 1:3. Mas ele também está fazendo uma sinfonia linda com aquilo que ele fez lá no capítulo 3. Porque, olha só, no capítulo 3, versículo 7, ele fala sobre o brilho. E agora ele fala sobre uma luz brilhante, né? E aí ele fala sobre a glória do Messias no versículo 4, e ele fala lá no capítulo 3, versículo 7 até o 11, e também fala no 18. Na face, primeiro de Moisés, lá no capítulo 3, versículo 7, 11, 13, 15, né? E próximo a nós, no versículo 3, 18. E agora ele fala do Messias Jesus, né? E aí ele faz o contraste do véu lá no capítulo 3, também faz agora com as trevas, né? E ele fala da cegueira e daquilo que está implícito, tá? Então, são referências que ele pega lá no capítulo 3 e joga no capítulo 4 para explicar. Então, é o que eu sempre falo, Paulo às vezes fala algo lá no capítulo 2, ele vai explicar no capítulo 6. Então, você tem que ficar esperto naquilo que ele está fazendo, né? E a proveniência do poder, né, que habitava ali na vida de Paulo e dos seus companheiros, gente, isso era um poder de Deus. Como eu falei, eles são jarros de barro, né? Eles são vulneráveis, mas eles vão se mantendo intactos mesmo em situações adversas. Né? Eles estão mortos, por exemplo, como o texto diz. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente ver. Cadê? Eles estão mortos, mas ainda assim cheios de vida em Jesus, né? Por causa da fé deles, né? O propósito tanto é de trazer vida, né? Que atua em vocês, né? Quanto de trazer a glória de Deus, né? Uma terceira consequência é a renovação que a gente tem todos os dias, que nos capacita a não nos desencorajarmos, né? E a glória eterna e o seu peso é indescritível. Aí a gente tem que fazer uma referência no hebraico, porque a palavra glória em hebraico é kavod, né? E kavod significa peso. Então aqui eu posso ler, por exemplo, a glória eterna e a sua glória é indescritível, né? O seu peso é a mesma palavra aqui, tá? Então, somado a tudo isso, o poder de Deus por meio do Espírito, para nos manter firmes no meio de uma adversidade, é o Espírito que nos capacita a confiar, a ter fé, né? E um dos objetivos maiores, eu sempre falo isso para vocês, dessa fé é que nós seremos um dia ressuscitados. Essa esperança não é visível agora, mas ela será visível no futuro. Deixa eu focar aqui a câmera que saiu da posição. Então, queridos, quarto capítulo de 2 Coríntios é justamente falar sobre isso. Cuidado como você conduz o seu ministério. Não use a palavra de Deus fora do seu contexto, fora do caminho que está predeterminado. Não tenha a ilusão de que você é capaz de convencer ninguém. Você pode convencer alguém intelectualmente, mas se ela não nascer de novo no Espírito, não tem jeito, gente. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então nós devemos nos ater à nossa responsabilidade, que é falar da palavra de Deus na verdade, né? Para ela não se tornar inequívoca, para que as pessoas não venham a questionar, entendeu? Algo que você inventou da sua cabeça para tentar convencer aquela pessoa, tá? E entender que no meio de tanta dificuldade, né? E aí você precisa pensar aí, será que eu passei tanta dificuldade como Paulo passou, né? Conhecendo a história de Paulo, né? E Paulo nos deixa bem claro, né, que é o poder de Deus que o capacita para fazer isso,
né, que essa luz que brilha dentro deles, né, e que ele é escravo, né, do Evangelho, é escravo de Jesus Cristo, né, escravo nosso, no sentido de que ele está, por causa do Messias, nos ensinando para que nós possamos caminhar em direção a essa verdade, caminhar em direção a esse caminho aí que é o nosso Senhor Jesus. Então, espero que possa ter sido produtivo para vocês, né? Se porventura embolou alguma coisa, por favor, entre em contato, a gente vai tentar ajudar. E que o Senhor possa estar sobre a sua vida. Hoje é um sábado, então eu te desejo um Shabbat Shalom e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Amém.